Opinião, análises com comentários contextualizados e convidados que entendem do que estão falando, reunidos para um bate-papo inteligente. Começa agora, Olhar Facica, com o professor Ademir José de Abreu. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Montanhesa FM 97,1. E mais uma vez a gente pede licença para ir entrando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja. A gente pede licença para ir entrando pelas ondas do rádio e para conversar assuntos de relevância com pessoas relevantes e que estão aí diariamente no convívio com o que vem falar. Hoje um assunto muito pertinente e um assunto espinhoso, no sentido de as pessoas às vezes falam e não compreendem muito bem, ou se compreendem e não entendem muito bem. Nós vamos falar hoje sobre educação e seus processos educativos, entre outros tópicos, e para isso nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Montanhesa FM com o professor e coordenador do curso de Pedagogia, professor Rafael Vilela. Muito boa tarde, obrigado por ter vindo aqui falar conosco um pouquinho. Boa tarde, Ademir. Boa tarde, pessoal da Rádio Montanhesa FM. Um abraço aqui ao Delson, que está no estúdio com a gente, o Firmato. E hoje nós vamos falar exatamente como a educação é um processo que vai além dos muros da escola. As pessoas, elas acreditam que a educação ela é restrita na sala de aula, ela é restrita entre professor e aluno, mas a educação é um processo extremamente expansivo. E aí, dentro da pedagogia, dentro da administração, dentro de outros cursos e na nossa vivência do dia a dia, nós temos que observar que a educação é um processo que extravasa o muro da escola e a gente consegue adaptar ela na empresa, no comércio, na nossa vida cotidiana. O tempo todo a gente está falando de educação e a gente está usando, né, a educação para conviver em sociedade. Então, viver em sociedade hoje, Ademir, é relacionar com as pessoas, é ter um contato aí saudável, é trabalhar da melhor maneira possível em conjunto. Então, a educação, ela propicia essa convivência mais sadia. Muito bem, já está dado aí a introdução, o professor Rafael colocou. E se você tem alguém, um amigo que gostaria de compartilhar esses conteúdos, avisa aí no WhatsApp, olha, sintoniza na Montanhesa FM. Eles estão falando sobre educação, processos educativos, vão falar também alguma coisa nova, capital intelectual, patrimônio intelectual. O professor Rafael vai estar conversando conosco. E você quer interagir conosco aqui na rádio, você já tem pela programação da rádio o WhatsApp da Rádio Montanhesa, além do Facebook e demais contatos nas redes sociais da Montanhesa. Você pode entrar em contato conosco agora, ao vivo, pelo 35 984 27 3131. Manda para nós sua pergunta, sua crítica ou sugestão sobre qualquer assunto que a gente trata aqui. Hoje estamos falando sobre processos educativos, só que você tome o cuidado de colocar seu nome e o local de onde está falando, e a gente vai, na medida do possível, colocando aqui para o nosso entrevistado. Professor Rafael, vamos lógico, semana que vem... Semana que vem, pessoal, nós temos a Semana da Pedagogia. E na Semana da Pedagogia, vocês vão conseguir compreender, aqueles que vão participar, que a educação ela não é restrita somente ao profissional, ao pedagogo, ao professor, que a educação é um processo tão magnífico, né? E falar de educação é sempre muito gratificante, né, professor Ademir? E nós conseguimos aprender fora do muro da escola, aprender com outros profissionais de várias áreas do conhecimento. Então, a Semana da Pedagogia ela começa na segunda-feira, começa no dia 7 e se estende até sexta-feira dessa mesma semana. Nós temos aí 14 profissionais entre, né, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, pessoal aí vai trabalhar a questão emocional. A gente sabe que hoje, né, as pessoas elas têm adquirido aí depressão, ansiedade, transtorno, né, das mais diferentes formas. Trabalhar um pouco a meditação, como você busca
trabalhar com a criança nessa redução do nível do estresse, como você consegue fazer um estudo, né, uma parceria multidisciplinar para que a criança ela consiga responder da melhor maneira possível e, claro, com uma saúde mental em dia. Isso é muito importante. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre na questão multidisciplinar. O pedagogo ele tem que falar com o administrador, ele tem que falar com o psicólogo, ele tem que falar com o nutricionista. Então, para a formação da educação de um nível, né, mais estruturado, você tem que trabalhar essa questão do multidisciplinar. Várias disciplinas e vários contextos, vários conhecimentos interligados, para que o aluno ele tenha uma resposta mais positiva, para que o ambiente de trabalho ele fique mais sadio, para que realmente a gente consiga atingir o objetivo da educação. Qual é o objetivo da educação? Dentro da escola, é você formar um cidadão digno, de respeito, com responsabilidade e que saia, né, para o mercado de trabalho de uma forma mais estruturada fisicamente, socialmente e mentalmente, claro, que é muito importante. Nós estamos tendo aí ondas, inclusive, né, de pessoas tristes, deprimidas, que às vezes buscam o suicídio como uma alternativa. Então nós temos que trabalhar realmente a mentalidade, o desenvolvimento social e trabalhar a educação em todos os níveis. Muito bem, professor. E como eu faço para participar dessa semana? É só os alunos que podem? Não. A FACICA, como sempre foi, ela é aberta ao público. Então você não precisa necessariamente ser aluno do curso de pedagogia da FACICA. Você pode procurar a coordenação, procurar os líderes de sala e entrar pelo Facebook Pedagogia FACICA. Você manda uma mensagem que nós vamos responder para vocês, faça a sua inscrição. Nós conseguimos passar todas as informações pelo site, né, Pedagogia FACICA no Facebook, ou ligar no 3853-1679. Você vai ter direito a participar das palestras, dos mini cursos, ter um aprendizado a mais, né? Receber um certificado aí de horas, né, acadêmicas, onde você pode usar para levar, às vezes, para enriquecer o seu currículo. A gente não busca só o certificado, a gente busca o conhecimento, que é o mais importante. O certificado é o resultado final disso tudo, né, impresso. Mas o mais importante de nós participarmos da semana, todos vocês, é o conhecimento adquirido das mais variadas facetas da educação e do conhecimento. Desde o nível nutricional, psicológico, na parte lúdica da pintura, também nós vamos ter curso de pintura, parte da sustentabilidade, a parte também dessa questão da criminalidade, nós vamos ter advogados aí também, mestres em educação trabalhando a capacitação dos professores. Isso é muito importante. Procurem informações na FACICA, acessem o site, né, da pedagogia, que vocês lá vão ficar por dentro e vão ter a oportunidade de participar. Muito bem. Fica aí o convite para que você possa participar da Semana da Pedagogia, e em breve teremos também outra semana, a Semana do curso de Agronomia. Mais adiante nós falamos disso, mas hoje falando de pedagogia, professor Rafael, eu tenho falado muito aqui nos programas sobre a questão da educação. A educação ela não é uma atividade meio, porque se assim o fora, ela tinha que atender a uma demanda específica da sociedade. Portanto, ela teria um senhor sobre ela. E uma vez tendo um senhor ou um objetivo único, a educação seria exaurida em talvez uma geração, talvez 5 gerações, mas se exauriria. Então eu gosto sempre de colocar que a educação é como se você, fazendo paralelo com outras características do ser humano, honestidade, beleza e saúde. Então por que você é uma pessoa saudável? Porque você é uma pessoa honesta. Dá para ser honesto alguns dias da vida e depois esquecer a honestidade, não tem jeito. Da mesma forma a educação. Você continuamente vai estudar, porque sempre teremos coisas novas a aprender. E aqui, professor Rafael, partindo desse pressuposto, não sei se o senhor quer comentar mais alguma coisa antes da introdução, mas algumas perguntas cabem. O modo de produção da indústria capitalista no início do século XX. O que isso quer dizer com a educação, professor? Explica para nós. Educação, como nós falamos, ela não está restrita ao ambiente escolar. Então a educação ela se estende, inclusive, para a área industrial. Então o processo, né, na época da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, aquele sistema fordista, para vocês que às vezes estão perdidos aí nos conceitos, vamos tentar imaginar como era uma empresa antiga. Imagina vocês aí em casa, vamos pensar uma empresa
100, 150 anos atrás. Como eram os trabalhadores? Como era o processo fabril? Como que funcionava a relação patrão e empregado? Isso que você tem que imaginar nesse momento. Então, vocês fecham os olhos e imaginam como que funcionava uma indústria antigamente e como ela funciona hoje. Então, o que isso tem a ver com a educação? Vamos lá. Antigamente, o sistema industrial ele era basicamente tecnicista. Você tinha um profissional que conhecia, né, tinha um conhecimento apenas da sua área. Nós temos uma indicação, inclusive se você quiser acessar o YouTube, buscar, né, no Google, tem um filme do Charlie Chaplin que chama Tempos Modernos. É um filme bacana de um comediante, né? E ele explica como a indústria antigamente era mecânica. Antes o profissional ele sabia, né, parafusar, ele só martelava ou ele só embalava e ele não conhecia o processo produtivo da empresa. Então ele era extremamente voltado para ser um trabalhador mecânico, robotizado e na teoria sociológica a gente fala que é alienado. O que é alienado? Alien é estar de fora. Alienado é que ele não conhecia o processo produtivo. Às vezes ele produzia aquele produto e não sabia nem o resultado final. Então vamos tentar desmistificar isso aí. Então a indústria, antigamente, ela trabalhava com o profissional robozinho, técnico, um profissional totalmente mecanizado. E hoje, o que as empresas procuram? A pegada da educação é justamente essa. Vocês sabem, por exemplo, que hoje uma empresa, ela passa, um profissional, ele passa principalmente aí por uma bateria, né, de testes até ele entrar na empresa. Ele passa por uma dinâmica de grupo, né, se vê, né, a qualificação desse profissional, se ele atende às necessidades da empresa, se ele tem um psíquico, né, adequado para trabalhar em uma determinada tarefa. Você então busca um profissional não somente que vai parafusar, que vai martelar, né, que vai embalar. Você procura um profissional que tenha conhecimento. E não é só o conhecimento técnico. Você hoje procura pessoas bem relacionadas, assim como o Ademir falou. Eles buscam pessoas honestas, pessoas preparadas, pessoas que têm o princípio da educação base, cerne, raiz. Então uma empresa hoje ela procura um profissional que atenda às necessidades não só técnicas, né, mas um profissional que atenda às necessidades da empresa no nível intelectual. E aí a gente chama de capital intelectual da empresa. Muito bem. O que seria para você, Ademir, na parte da administração, né, o capital intelectual? Como que vocês trabalham isso no curso de administração? Olha, o capital intelectual, nós demos uma inglesada no termo, né? O pessoal gosta muito da expressão know-how. Uhum. Então, é quando a empresa consegue gerar um conhecimento ou uma metodologia de trabalho e propagar isso para outros e novos funcionários. Então, todas as vezes quando a empresa consegue aprender uma metodologia e desenvolver uma técnica para a execução de um trabalho e repetir isso em várias unidades ao longo do mundo, nós na administração defendemos isso ou definimos isso como know-how, expertise, experiência, né? Ou capacidade técnica. Nesse sentido, Rafael, a educação também, é lógico que a educação profissional, ela teve seu momento na história, né? E o Brasil é caracterizado, você vê isso no Brasil, pela gestão dos S's. SESI, SENAT, SEBRAE, SENAR e SENAC. Tá bom? Então, o Brasil, ao longo da década de 70, da década de 80, basicamente na década de 80, nós vamos ter aí os SENAIs, os SESTs, o SET, o SENAR, o SENAC e o SEBRAE, a gestão dos S. E com o ministro Paulo Renato, na década de 90, mais precisamente ali em 1994, 95, ministro da Educação, nós vamos começar uma nova era tecnológica no Brasil, onde o sistema S não conseguiu entrar e se firmar. Ele criou as unidades, os CEPROS, os Centros de Educação Profissional. E aqui em Nepomuceno nós tivemos um, que é o CEPROSUL, e assim foi sendo implantado Brasil afora. E depois os CEPROS foram encampados pelas redes
IEFs e Cefetes, e hoje o CEPROSUL de Nepomuceno é um campus Cefet, campus 9, e aqui em Varginha também temos um Cefet. Então, a educação tecnológica, não a tecnóloga, a tecnológica, é um tipo de educação em que você treina o aluno para responder uma demanda da indústria. Até hoje, o Senai, você treina. E a formação de graduação, tecnólogo para cima, os bacharéis, os licenciados, eles são uma massa mais crítica, vamos dizer assim. Né? Então nós temos desde o know-how e um pequeno histórico da educação. Mas, professor Rafael, e aí? O pedagogo e suas atuações, os seus processos, ele vai estar na indústria, já demos aqui uma dica, ele vai estar em que mais? Quais mais ambientes? Pessoal da Rádio Montanhês, ouvintes da Rádio Montanhês, quando as pessoas chegam, você vai fazer pedagogia? Você é pedagogo? Você é pedagoga? Ah, então você vai dar aula. Sim, vai dar aula também. E é uma profissão extremamente gratificante, né? Eu sou docente, trabalho aí no ensino fundamental, médio, na universidade também, e fico muito feliz por ser professor. Mas a pedagogia e a educação, ela não está restrita apenas à sala de aula. Vamos lá então. Primeiramente nós falamos da pedagogia empresarial, nós vamos retornar aí alguns assuntos referentes a esse tipo de pedagogia, mas hoje, por exemplo, nós temos uma pedagogia que está em alta chamada de pedagogia hospitalar. O que seria a pedagogia hospitalar? É a educação levada ao hospital. Vamos imaginar que uma criança ela fique 4, 5, 6 meses internada. Tem crianças que ficam 1, 2, 3 anos no ambiente recluso do hospital. E todo mundo sabe que o hospital é um lugar estressante, agoniante, é um lugar que as pessoas não gostariam de estar. E quando a criança, né, que trabalha, a criança ela tem imaginação, ela é extremamente proativa, a criança ela precisa de um desenvolvimento cognitivo bacana para que ela tenha uma juventude, a fase, né, adulta e da velhice saudável. E ela não pode queimar esses processos. Então a pedagogia hospitalar, ela leva a criança o conhecimento didático, os conteúdos para o hospital, a parte lúdica, a parte da alfabetização, a parte também dessa imaginação. Então, ou seja, tem vários hospitais que nós já temos brinquedotecas, nós temos um espaço aí imaginativo, criativo para a criança, ela sentir as cores, né, os brinquedos, ter a vivência aí da imaginação para ela não ser apagada. Então o pedagogo ele atua também no hospital como uma forma não só de ensinar, né, o ABC, mas também de trabalhar essa parte psicológica, sustentar essa fase da imaginação, trabalhar o lúdico, trabalhar a criatividade, essa questão do profissional, né, da criança ela crescer depois sem queimar essa etapa e ter um desenvolvimento saudável. Então, o pedagogo ele trabalha no hospital justamente para